Fala, meu povo! Tranquilo? Prazer, professor Vitor, Geografia, para a gente trocar um pouco de ideias sobre alguns temas que são muito importantes para você sempre ficar observando com muita atenção. E dessa vez, sobre a questão agrária brasileira. Como ela se desenha, como é que ela funciona, como é que ela está estruturada. Pique Globo Repórter, tá ligado? Então vamos lá. Uma característica muito importante e que você tem que prestar muita atenção se tratando da estrutura fundiária brasileira é a concentração fundiária. Primeiro ponto, o que é a concentração fundiária? Concentração fundiária é a organização do campo. Dependendo do país que você analise, esse campo pode ser organizado de maneira diferente. Se tratando do Brasil, a nossa organização ou desorganização, dependendo dos olhos de quem está observando esse fato, mas a nossa organização fundiária, a nossa estrutura fundiária é baseada na concentração. O Brasil é um dos países que apresentam a maior concentração fundiária do mundo. E essa concentração fundiária não começou de ontem, mas teve um processo histórico ao longo do tempo. Então vem comigo, olha só. Segundo o último censo agropecuário, realizado em 2017, ele apontou que propriedades grandes, acima de 1.000 hectares, corresponde só a 1% dos estabelecimentos rurais. E esse 1% de estabelecimentos rurais com mais de 1.000 hectares tem concentrado na mão deles 47% das terras. Enquanto a produção familiar, a produção menor, a galera que tem ali até 10 hectares, correspondem a 50,2% dos estabelecimentos, sendo que essa grande maioria, metade da produção, metade dos estabelecimentos no Brasil, tem só na mão deles 2,3% das terras. Isso é um espelho da nossa concentração fundiária, uma grande maioria de proprietários que tem a minoria das terras e a minoria dos proprietários que tem a maioria das terras na mão. E essas terras, muitas delas são consideradas improdutivas. Como assim terras improdutivas? São consideradas terras improdutivas terras que estão ociosas, terras que não estão sendo usadas para a produção ou para a criação de animais. E é necessário que, segundo a nossa política agrária, toda terra tenha um fim social. Toda terra tem que ser utilizada de alguma maneira. Ou seja, teoricamente, ela deveria ser destinada à reforma agrária, coisa que não acontece. Beleza? Raiz histórica. Como é o nosso processo histórico, como é a nossa raiz histórica que montou e construiu essa grande concentração fundiária. Primeiro ponto, sistema de Seis-Marias, doação de terras feitas pela coroa portuguesa. Então, grandes lotes, grandes pedaços de terra que eram destinados a alguns felizardos que a coroa portuguesa doou. Depois, a Lei de Terras de 1850, onde agora a terra não mais é adquirida pela doação, mas pela compra. E olha o processo histórico que eu estou falando. Escravidão, ali caminhando para 1888, com o fim da escravidão, onde você tinha uma grande parcela da população de escravos. E esses escravos que não teriam condições de adquirir terras. Beleza? E depois, a prática da grilagem. O que foi essa prática? O que é, na verdade, essa prática da grilagem? A grilagem é um processo de falsificação de documentos para aquisição de terras. Então eu pego o papel, antigamente era assim, por isso que o nome é grilagem, eu pego o papel, coloco numa caixa, enche de grilo, o grilo faz cocô, xixi, dá aquela comidinha no papel, o papel fica com aspecto um pouco mais amarelado, dando uma autenticidade maior à falsificação. E aí você consegue, de forma ilícita, aumentar ainda mais a propriedade. Você consegue pegar propriedade que não é a sua, é do governo, ou seja, são consideradas terras devolutas, terras que não pertencem ao bem privado e pertencem ao público. E são essas terras devolutas que são adquiridas através da grilagem. Olha só isso. Se o latifúndio brasileiro fosse um país, ele seria o 12º maior território do planeta. Isso para você ver como a nossa grande extensão territorial, os nossos grandes latifúndios, correspondem a uma grande fatia do nosso território e ele teria, mais ou menos aí, seria o 12º maior território do planeta com 2,3 milhões de quilômetros quadrados. Esse é um assunto complexo, é um assunto muito diverso.
tem muita coisa para ser falada. Então, por isso vai ser dividido em partes. Essa é a primeira. Então, continua com a gente, vai na sequência que tem muita coisa bacana pra gente. Só para dar uma de blogueirinho, olha só. Siga, compartilha, dá aquele sininho, dá aquela tocada que muita coisa vai acontecer e muito vídeo bacana vai saber para você. E além disso, Instagram, prof.vitormoura, para você também seguir lá, que tá lá, tem muito material bacana para você ver também. Agora eu vou deixar de falar, deixarei de ser chato e você pode printar o quadro para ficar com você e anotar com mais cuidado. Beleza? Beijos e continua com a gente. Tchau, tchau.